Pai do Senhor para a igreja. Gostaríamos de iniciar já. Essa ministração é muito pertinente a uma manhã de ceia. O título é A Eficácia da Cruz. Eficácia é aquilo que produz resultados, que apresenta resultados. E interessante é que na oração inicial do pastor Marcos, parece que ele leu a ministração, porque ele falou algumas palavras ou algumas expressões que estão nessa ministração. Ele falou sobre cruz, falou sobre perdão de pecados, ele falou sobre o crente não mais é escravo do pecado, falou de morte substitutiva, nós vamos entender um pouco, e falou também de uma expressão chamada escrito de dívida. Interessante que para iniciar, a cruz lembra um homem e a sua obra. O homem, o Senhor Jesus Cristo. A sua obra, a salvação da humanidade. Para basear a nossa ministração, gostaria que você abrisse o texto, sentados mesmos, Filipenses. Quem puder e quiser, faça isso. Quem não quiser, não tem problema, apenas ouça. Filipenses capítulo 2. Vou dar um tempinho para vocês abrirem, aqueles que desejarem. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Gostaríamos de chamar a atenção do versículo 8, porque ele diz assim: Jesus, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte. Se o apóstolo Paulo, aliás, parasse aí, ele estaria dizendo algo completíssimo, segundo as Escrituras, porque ele falou que Jesus assumiu a forma de homem e morreu pelos pecados da humanidade. Mas veja que o apóstolo, inspirado por Deus, ele não para aí, ele destaca o tipo de morte a que Jesus voluntariamente se submeteu. Ele diz, e Jesus então tornou-se obediente até a morte. Aí vem, e morte de cruz. A cruz tem, dentro do projeto de salvação de Deus, a cruz ganha, dentro do projeto de salvação de Deus, um destaque que ela é indescritível. E nessa ministração, nós vamos entender por que a cruz, que nós vamos entender também um símbolo de maldição, porque que a cruz ganhou agora um status de grandeza dentro do projeto de Deus. E a gente começa a perceber que todas as coisas, não importa quais, quando essa coisa, não importa se ela é positiva ou negativa, quando ela se aplica à pessoa de Jesus, esta coisa ganha uma sublimidade, ganha um valor, ganha uma excelência que não se aplicaria se fosse em uma outra pessoa, a não ser para o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia relata muitos feitos extraordinários na Bíblia Sagrada e que nos encanta. Se fôssemos perguntar a cada um de nós, cada um tem lá os seus relatos bíblicos que quando leem, nós ficamos enlevados. Veja, quando lemos a criação do sol, da lua, das estrelas, a criação do universo, quando lemos sobre a criação do homem, das plantas, dos animais, dos mares, veja que coisa interessantíssima e linda. Jeremias 5:22, Deus diz assim: olha, eu coloquei a areia como um marco divisor para as ondas do mar, não importa o quanto essas ondas sejam impetuosas, eu dei uma ordem para as ondas que elas pararão na areia do mar. A gente, quando está lá na praia, a gente nunca para pensar que ali é uma obra grandiosa de Deus e que o mar e a areia obedecem ao Senhor. E a gente às vezes não percebe essa grandeza, como a Bíblia diz que a natureza mostra a grandeza e a glória do nosso Deus. Veja, a libertação do povo da escravidão do Egito através das pragas.
quando lemos, ficamos encantados, não vamos entrar em detalhes. A passagem do povo pelo meio do mar a pé enxuto. Isso nunca se viu dizer, nunca se ouviu em época alguma da história humana que alguém passasse pelo meio de um mar a pé enxuto. Veja, José, um jovem hebreu, tornar-se governador do maior império da época, que era o Império Egípcio. Coisas que nos encantam. O sol e a lua pararem sob a ordem de um homem. Josué, capítulo 10, comenta isso. Mais um evento bíblico que nos chama a atenção. A libertação dos amigos de Daniel da fornalha de fogo ardente. E a Bíblia diz o seguinte, que o fogo queimou as cordas que prendiam os amigos de Daniel, mas não queimaram o seu corpo, nem a chama chegou no cabelo, nem chegou a queimar a roupa, nem cheiro de fumaça, mas queimou as cordas que prendiam os amigos de Daniel. Isso nos encanta. Nos encanta, mas em relação a um evento, a um feito, passa a ser de menor importância, embora tudo seja de Deus e para Deus. O evento mais importante em toda a história da humanidade, em todas as épocas deste mundo, em todos os séculos, o acontecimento mais extraordinário que alguém já pôde dizer e ouvir é: Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Foi a cruz que efetivou a salvação da humanidade. Foi na cruz que Jesus executou o projeto de salvação que foi elaborado por Deus. A cruz é que consumou a nossa salvação através de um homem chamado Jesus. A doutrina central e principal do cristianismo, vamos chamar de a espinha dorsal do cristianismo, aquilo que sustenta o cristianismo é a apresentação do Senhor Jesus Cristo como Salvador do mundo, mas com um destaque: Ele morreu em uma cruz. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2:2 disse: nada me propus saber entre vós a não ser sobre o Senhor Jesus Cristo e este crucificado. Bastaria que Paulo dissesse: olha, vamos apresentar o Jesus ao mundo, mas as Escrituras destacam: este Senhor, Salvador do homem, morreu numa cruz. A morte de Cristo foi um fato histórico, não foi uma lenda, não foi uma fábula, foi um fato real, único, especial, com resultados extraordinários e permanentes para toda a eternidade. E agora nós vamos ver quais são os efeitos, quais os resultados, quais os benefícios da morte de Jesus na cruz do Calvário. Vamos destacar alguns. Primeiro, com a sua morte na cruz, Jesus restaurou a comunhão do homem que havia sido perdida ou desfeita lá no Éden. Ao pecar lá no jardim do Éden, a comunhão que o homem mantinha com Deus foi interrompida, foi destruída. Gênesis 2:8 diz que Deus plantou um jardim das bandas do Oriente no Éden, e nesse jardim colocou o homem, mas pela Bíblia Sagrada, Deus mantinha comunhão com o homem, Deus mantinha comunicação com o homem, Deus mantinha relacionamento com o homem. E baseado em capítulo 3 de Gênesis, versículo 8, veja o que as Escrituras dizem. Nós podemos depreender da Bíblia Sagrada que, pelo texto bíblico, embora seja uma linguagem chamada antropomórfica. O que é uma linguagem antropomórfica? É quando se atribui a Deus características e qualidades de uma pessoa humana para entendermos melhor a mensagem bíblica. Aí diz aqui o texto, versículo 8 do capítulo 3. Veja: e ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim,
Deus não precisava ir até o jardim do Éden para conversar com o homem. Então é uma linguagem antropomórfica. Depois diz aqui que Adão se escondeu de Deus. Ninguém se esconde da presença de Deus. É uma linguagem antropomórfica só para nós compreendermos. E aí o versículo 8, aliás, que Deus mantinha comunhão com o homem. Mas um dia fatídico, veja, e ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Antes, nós entendemos, nós podemos afirmar que Adão e Eva ansiavam para chegar às tardes, para esperar Deus chegar e conversar e trocar e ter uma comunhão com Deus. Mas nesse dia, após a queda, o homem se escondeu de Deus e a comunhão do homem com Deus, repito, foi interrompida. No entanto, a obra realizada por Jesus na cruz do Calvário reconciliou o homem que era inimigo de Deus por causa do pecado, reconciliou o homem com Deus. 2 Coríntios 5,19 diz que na cruz Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Esse versículo quer dizer que, apesar da maldade do homem, isto não foi suficiente para anular o amor de Deus. Segundo resultado, segundo benefício, com a sua morte na cruz, Jesus garantiu o perdão dos nossos pecados cometidos no passado. Pela sua morte substitutiva. O que é morte substitutiva? Embora vocês saibam, mas permita a gente repetir. Jesus morreu não porque ele merecia, ele morreu no lugar do homem que merecia ser punido por ter pecado contra Deus. 1 Pedro 2,22 diz que Jesus não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Jesus era e é justo, mas ele morreu como malfeitor, para salvar o homem malfeitor. 1 Pedro, também foi dito aqui, 1:18, 19, capítulo 1, 1 Pedro diz sobre o preço que Jesus pagou com a sua morte substitutiva. Não foi com ouro ou prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para pagar o maior preço que alguém podia pagar por qualquer coisa. Jesus pagou esse preço por nós. Miqueias 7,19, depois do profeta Miqueias, aliás, falar sobre a maldade da nação de Israel, ele intercedendo pela nação, e ele disse assim: Deus, tu lançarás os nossos pecados nas profundezas do mar. Nós podemos contextualizar de modo figurado e dizer: os nossos pecados, ao aceitarmos a Jesus como Salvador, eles são lançados nas profundezas do mar, figuradamente. A gente sabe, a ciência diz que há profundidades do mar que nem a luz chega, nem o homem chega a atingir essa profundidade. E dentro dessa figura, dessa linguagem figurada, alguém baseado no texto de Miqueias disse: Deus lançou os nossos pecados no fundo do mar e colocou uma placa: é proibido pescar. Lembra uma ilustração de Martinho Lutero? Ele conta que, ao se converter, o diabo, tentando tirar-lhe a paz, tentando acusá-lo, apresentou uma lista dos pecados que ele havia cometido. E ele leu e disse assim: é verdade, diabo, realmente eu cometi todos esses pecados, mas você esqueceu de no final acrescentar algo que é valioso. Escrito: o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo pecado. Todo pecado anteriormente cometido foi esquecido, apagado pelo Senhor Jesus Cristo. Por que é interessante entender isso? Porque 1 João 3,20 diz que muitas vezes nós somos perdoados de alguma iniquidade, mas o texto diz que o nosso coração ainda nos condena.
Quem nunca teve a experiência de pedir perdão e ficar aquela voz dizendo assim: olha, você cometeu. Isso é acusação para tirar a nossa paz e para nos acusar. Jesus perdoa, perdoa para sempre. E aí, não aceitemos essa acusação, nem da nossa parte, nem da parte do diabo, sobre perdão dos nossos pecados anteriormente cometidos. Outro, com a sua morte na cruz, Jesus tirou-nos de um estado de morte para um estado de vida. Efésios 2:1 diz: Jesus nos vivificou ou nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Colossenses 1:13 diz: Deus nos tirou do reino, do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Saímos de um estado de morte com Jesus para um estado de vida. Com a morte de Jesus no Calvário, nós somos livres do poder do pecado e da morte eterna. 5:24 de João, Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, passou da morte para a vida. E Lucas 15:24, na parábola do filho pródigo, versículo 24, o pai disse assim: este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Estávamos mortos, estávamos perdidos, Jesus nos achou e nos deu vida, e agora temos vida em Jesus. O pecado trouxe morte para o homem e a cruz trouxe vida. Romanos 5:12, parte A diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o mundo trouxe a morte, o pecado trouxe a morte, Jesus trouxe-nos vida, e vida eterna, e vida abundante. Com a sua morte na cruz, Jesus nos propiciou a libertação da culpa do pecado, e como resultado uma vida de paz. O pecado produziu no homem um sentimento de culpa, de medo e de juízo. Veja, Gênesis 3, 9 e 10, como nós havíamos comentado, o homem vivia muito bem com Deus, vivia uma vida plena, uma vida eterna, uma vida de graça, uma vida abundante. Mas ao pecar, veja o que diz Gênesis 3, 9 e 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Adão, onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz e tive medo. Medo de Deus, algo absurdo. O pecado trouxe o sentimento de juízo, o sentimento de medo, o sentimento de escravidão, o sentimento horrível, o sentimento que é desprezível. E aí ele diz: porque estava nu e escondi-me de ti, Senhor Deus. Então o pecado trouxe esse sentimento de culpa, de medo, de falta de paz, mas Jesus trouxe a nossa, ou Jesus produziu, a partir da sua morte na cruz, trouxe-nos a justificação. Irmãos, a palavra justificação envolve 3 palavras que são profundíssimas. Uma chama-se justiça, a outra chama-se absolvição, a outra chama-se isenção. Romanos 5:1, baseado nisso, sobre o resultado da morte de Jesus, nos dará paz, diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa justificação significa, ou seja, é uma declaração jurídica da parte de Deus, dizendo: todo aquele que aceitar a Jesus como Salvador de sua vida, ele está absolvido dos pecados anteriormente cometidos, ele está agora declarado justo, e agora toda dívida que ele tinha contra Deus foi paga na cruz do Calvário, e agora o homem está isento de toda dívida. Colossenses 2,14 foi citado, diz: o escrito de dívida
que era contra nós, Jesus cravou na cruz. Não há mais dívida a pagar. Jesus pagou a nossa dívida diante de Deus. Claro que a mensagem espiritual é dívida em relação ao pecado e à iniquidade. Com a sua morte na cruz, Jesus nos libertou do pecado, aliás, do poder e da escravidão do pecado. Foi também dito aqui, irmãos, o homem do mundo não tem opção para dizer não ao pecado. Nós, a partir do momento que aceitamos a Jesus, ganhamos de Deus, recebemos de Deus o poder para dizer não ao pecado. Romanos 6,14 diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E a graça de Deus nos dá poder para dizer não ao pecado. E aí, 1 João 3,9, o apóstolo João diz: aquele que é nascido de Deus não tem o pecado por hábito. 1 João 5,18, parte A diz: aquele que é nascido de Deus não vive numa vida habitual, numa prática diária de pecado. Portanto, o pecado na vida do crente, nós poderíamos dizer que seria um acidente de percurso, um descuido, uma falta de vigilância, um deslize, jamais um hábito de vida, jamais uma prática diária constante, pois somos nascidos de Deus através de Jesus, por causa da sua morte na cruz, e recebemos dele poder para dizer não ao pecado. Dos benefícios, ou do último dos benefícios decorrentes da morte de Jesus na cruz do Calvário. Veja que coisa profunda. E daí vem a explicação de Filipenses, quando diz: e foi submetido Jesus voluntariamente a uma morte, e morte de cruz. A cruz antes, quem leu história sabe, especialmente na época do Império Grego e também do Império Romano, dos dias de Paulo, nos dias de Cristo, a cruz era símbolo de maldição, de desprezo, de sofrimento, de vergonha, de humilhação e de morte. E Jesus tornou a cruz um símbolo de esperança, de salvação e de vida. A morte por crucificação era a maneira mais atroz, cruel, vergonhosa, desonrosa, vil, humilhante, deplorável, desprezível e degradante que alguém pudesse ser submetido a ela. Quando no Império Romano alguém queria, as autoridades queriam submeter alguém a um vexame muito grande, essa pessoa era submetida a uma morte que, além de humilhar, ia fazê-la sofrer muito, que era a morte por crucificação. E foi a esse tipo de morte que Jesus se submeteu voluntariamente por amor a nós. Cícero, que viveu do ano 106 a 43 a.C., era um político, escritor, orador, filósofo e um escritor romano. Ele disse: a crucificação é a mais cruel, revoltante e terrível penalidade. Flávio Josefo, que foi um historiador judeu que viveu entre o ano 37 e 100 depois de Cristo, Flávio Josefo presenciou a tomada ou a destruição ou a queda da cidade de Jerusalém, junto com o exército romano. Ele era judeu, mas fazia parte do exército romano para destruir Jerusalém. E ele disse sobre crucificação: a crucificação é a mais miserável de todas as formas de pena de morte. Por que é interessante a gente compreender esse fato histórico? Porque foi a morte mais degradante que Jesus se submeteu para que nós tivéssemos vida plena e abundante. E a mensagem é: não aceite viver uma vida que não foi aquela que Deus projetou para você. Não aceite viver uma vida que não seja a que Deus projetou para você viver. Jesus pagou um alto preço, foi humilhado para que nós tivéssemos uma vida plena. Estamos repetindo por quê? Porque nós vemos, infelizmente, tantos crentes permitindo, aceitando
viver uma vida abaixo daquilo que Deus projetou. E Deus disse: meu filho, não é esta vida que eu quero para você. A vida que eu tenho para você, a vida que eu quero que você viva, é vida plena, abundante, de paz, de alegria, de segurança na presença de Deus. E aí, a morte, agora vem uma explicação. Por que a cruz ganhou tanto destaque dentro do projeto de Deus? Números 21, versículo 8, não preciso abrir. Em um certo momento, durante a jornada dos israelitas pelo deserto, sempre uma caminhada marcada por murmuração. Em um dado momento, o povo hebreu murmurou. Deus, para castigá-los, enviou serpentes, cobras, víboras, abrasadoras. Esse nome de serpentes abrasadoras, entende-se que é porque ao picar alguém, o veneno, além de matar, produzia queimação ou queimadura, a pessoa sofria e também morria. E aí Deus enviou as serpentes abrasadoras, Números 21 cita isso, especialmente versículo 8. E aí eles, arrependidos, chegaram: Moisés, agora interceda para Deus, porque milhares de pessoas estão morrendo. E Deus disse: Moisés, fala, ou seja, faça uma serpente de bronze, coloque no lugar central do acampamento, no alto, num poste, numa haste, num madeiro, que é o mesmo que uma cruz, e todo aquele que for mordido pela serpente, que está destinado à morte, a olhar para a serpente, viverá. E o próprio Jesus, chegando agora no Evangelho de João, Jesus agora utiliza essa figura, era profética, e Jesus disse assim no versículo 14 e 15: é necessário que o Filho do Homem seja suspenso no madeiro, significando a morte de cruz. Mas aí ele deu a mensagem de esperança. Ele relatou e disse, veja, 14 e 15 de João 3. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, seja crucificado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O homem não tem que morrer, pois ele tem um Salvador. Encerrando, nessa conclusão, nós dissemos que tudo ligado a Jesus ganha uma importância, uma sublimidade muito grande. E a cruz passou a ser uma marca tão intrínseca do Evangelho, da mensagem de salvação. Passou a ser uma marca tão distintiva, tão emblemática, tão representativa da salvação, que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, substituiu a palavra ou a expressão mensagem do Evangelho pela expressão, a palavra da cruz. Se alguém diz a palavra da cruz, fica vago? Não fica vago após entender a importância da cruz no grande projeto de salvação de Deus para o homem. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, a igreja do Senhor, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus.